Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a leitura do profeta Daniel, nosso 12º encontro, Daniel capítulo 3, versículos 79 a 90. Ouçamos então nossa leitura. Estamos fazendo o cântico dos 3 jovens. Baleias e peixes, bendigam o Senhor. Louvem e exaltem o Senhor para sempre. Aves do céu, bendigam o Senhor. Louvem e exaltem o Senhor para sempre. Animais selvagens e domésticos, bendigam o Senhor. Louvem e exaltem o Senhor para sempre. Criaturas humanas, bendigam o Senhor. Louvem e exaltem o Senhor para sempre. Israelitas, bendigam o Senhor. Louvem e exaltem o Senhor para sempre. Sacerdotes do Senhor, bendigam o Senhor. Louvem e exaltem o Senhor para sempre. Servos do Senhor, bendigam o Senhor. Louvem e exaltem o Senhor para sempre. Espírito e alma dos justos, bendigam o Senhor. Louvem e exaltem o Senhor para sempre. Santos e humildes de coração, bendigam o Senhor. Louvem e exaltem o Senhor para sempre. Ananias, Azarias, Misael, bendigam o Senhor. Louvem e exaltem o Senhor para sempre. Porque Ele nos tirou da mansão dos mortos e nos salvou do poder da morte. Livrou-nos da chama da fornalha ardente e retirou-nos do meio do fogo. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é para sempre. Todos os que adoram o Senhor, Deus dos deuses, bendigam o Senhor. Louvem e deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia é para sempre. Então, esse é o texto que nós vamos, então, refletir no dia de hoje. Versículo 79. Baleias e peixes, bendigam o Senhor, louvem e exaltem o Senhor para sempre. Agora, o cântico passa para os seres vivos, convidados ao grande louvor a Deus. Os peixes foram os primeiros seres vivos criados por Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 20 a 21. E são chamados agora ao grande louvor a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 20, que as águas fiquem cheias de seres vivos. Versículo 21, e Deus criou as baleias e os seres vivos que deslizam e vivem na água. Versículo 80. Aves do céu, bendigam o Senhor, louvem e exaltem o Senhor para sempre. Depois dos peixes, Deus criou as aves do céu. Gênesis capítulo 1, versículo 20 a 21. Gênesis capítulo 1, versículo 20. E os pássaros voem sobre a terra, sobre o firmamento do céu. 21. E as aves de asas, conforme a espécie de cada uma. As aves todas são convidadas a louvar o Criador para sempre. Versículo 81. Animais selvagens domésticos, bendigam o Senhor. Louvem e exaltem o Senhor para sempre. Os animais fazem parte da grande obra da criação, divididos em animais selvagens e domésticos. Enfim, todo ser vivo que possui alma, animados que têm vida, conforme encontramos no Gênesis capítulo 1, versículo 24, que a terra produza seres vivos conforme a espécie de cada um, animais domésticos, répteis e feras, cada um conforme a sua espécie. Versículo 25. E Deus fez as feras da terra selvagem, cada um conforme a sua espécie, os animais domésticos, cada um conforme a sua espécie. Os animais selvagens vêm primeiro, e os domésticos vêm depois. Estes estarão próximos dos seres humanos e serão criados, logo a seguir. Todos os animais e répteis são chamados ao grande louvor divino.
Versículo 82. Criaturas humanas, bendigo o Senhor, louve e exalte o Senhor para sempre. Após a criação dos animais domésticos, vem a criação do ser humano. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Os seres humanos, todos criados, são chamados a reconhecer e louvar o Senhor Deus para sempre. Versículo 83. Israelita, bendiga o Senhor, louve e exalte o Senhor para sempre. Agora o povo eleito é chamado ao grande louvor. É Deus que escolheu o seu povo dentre as nações, a menor das nações que Deus chamou para ser seu povo, fazendo aliança com Abraão, Isaque, Jacó, Israel, e depois fez a aliança no deserto, no Monte Sinai, por mediação de Moisés. Dentro da humanidade encontramos o povo eleito de Deus. Versículo 84. Sacerdotes do Senhor, bendigam o Senhor, louvem e exaltem o Senhor para sempre. Agora, os sacerdotes, dentro do povo de Deus, povo de Israel, têm a função de culto a Deus no templo, que exercem os sacrifícios, holocaustos e ofertas. Agora eles são convidados ao grande louvor. Versículo 85. Servos do Senhor, bendiga o Senhor, louve e exalte o Senhor para sempre. Servos do Senhor, servos de Javé. Aqueles que reconhecem e mantêm a fidelidade a Javé Deus e colocam Deus como seu único bem e riqueza, são chamados ao louvor. Os servidores de Deus são todos aqueles que vivem em aliança. Versículo 86. Espíritos e alma dos justos, bendiga o Senhor, louvem e exaltem o Senhor para sempre. A comunidade dos judeus, que vivem em aliança, os justos, que não renunciaram a Javé Deus e viveram aliança junto ao povo escolhido, que eles louvem, que eles possam louvar e exaltar o Senhor Deus Criador e sustentador do justo e pio. Versículo 87. Santos e humildes de coração, bendiga o Senhor, louvem e exalte o Senhor para sempre. Dentro do povo eleito, vem chamado ao louvor os santos, separados pela graça, pela escolha divina, para viver sua vida com Deus. E os humildes de coração, que não são arrogantes nem prepotentes, que louvem na santidade e humildade de coração a Javé Deus. Versículo 88. Ananias, Azarias, Misael, bendiga o Senhor, louvem e exaltem o Senhor para sempre. Porque ele nos tirou da mansão dos mortos e nos salvou do poder da morte. Livrou-nos da chama da fornalha ardente e retirou-nos do meio do fogo. Agora os 3 jovens jogados na fornalha de fogo pelo rei Nabucodonosor são chamados a se unirem neste grande louvor. Javé Deus, que libertou-os da mansão dos mortos. Javé Deus, que salvou os 3 jovens do poder da morte, que livrou os 3 jovens fiéis da fornalha ardente e salvou-os, retirando-os do poder do fogo em que foram jogados. Este cântico, do início da obra criadora divina, chega até os judeus, os jovens libertados do fogo e da morte. Deus que age na criação, age sustentando aqueles que mantêm a fidelidade à aliança. Versículo 89. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é para sempre. Aqui vemos uma profissão de fé, lembrando alguns atributos de Deus, por meio da sua criação, que é boa, e fez tudo de forma estética, e para o bem, tudo foi criado. Javé Deus é bom e misericordioso, que perdura para sempre. Versículo 90. Todos os que adoram o Senhor, Deus dos deuses, bendigam o Senhor. Louvem e deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia é para sempre. Aqueles que prestam culto ao Senhor, o Senhor superior a qualquer outros deuses, Ele é o Deus dos deuses, Ele é superior aos deuses da Babilônia, que nada são.
Os adoradores de Deus louvem e deem graças ao Senhor. Tudo isto porque a misericórdia divina é eterna e é para sempre. Então esse é o nosso comentário, pequeno comentário desse cântico, onde o solista faz a primeira parte e o povo então respondia a segunda parte. Lembrando, a primeira parte o solista cantava bem alto: sacerdote do Senhor, bendiga o Senhor. E todo o povo então respondia: louve e exalte o Senhor para sempre. É um esquema de oração dialogal. Então, depois nós vamos continuar para terminar este capítulo 3. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.